terminamos nossa etapa de perguntas por tema. Desculpa. A réplica, né? Não, a pergunta. Perdão, gente, eu me atrapalhei. Erro do mediador. Pronto. É o primeiro debate, né? Em relação à inclusão de grupos minoritários, de que forma vocês pensam na viabilidade de executar as propostas tanto para acessibilidade, como espaços silenciosos, adesivos táteis, contratação de tablet, tendo em vista a questão orçamentária? Além disso, como vocês pretendem fazer uma inclusão efetiva, tendo em vista que inclusão e acessibilidade são diferentes? Percebo também que pautar a inclusão sem ter esses corpos construindo demonstra um certo afastamento. Por exemplo, na carta programa da chapa, existe a proposta para o uso do nome social, porém, já é lei regulamentada pelo decreto 9.278, o uso do nome social nos espaços. Eu sou uma pessoa trans, como já falei anteriormente, construo o coletivo Transurba e sou transativista. E percebo que existe um certo distanciamento com essa questão. A inclusão deveria acontecer, inclusive, na construção da chapa, dentro dos integrantes que compõem. Nossa chapa está em permanente construção, assim, como o nome já sugere, escrevendo com reticência. Então, a gente conseguiu se organizar em uma semana e, assim, na verdade, gostaria de aproveitar esse momento para agradecer e parabenizar a Chapa Escrevivendo, porque a gente conseguiu arrecadar fundos, a gente conseguiu autogerir nossos recursos com os nossos dinheiros para fazer blusa, para fazer camisa. A gente conseguiu mobilizar, inclusive, um programa de propostas que pensa comissões, né, comissão tanto de acessibilidade quanto para comissões, né, e fortalecimento de coletivos feministas, anticapacitistas, antirracistas no âmbito do Instituto. Então, não basta só um corpo estar presente para construir política. A gente precisa se responsabilizar pela construção política, ainda que a gente não, por exemplo, seja trans, ou ainda que a gente não seja uma pessoa com deficiência, ainda que a gente não seja, enfim, parte dos grupos minoritários. A gente não parte dessa prerrogativa de se isentar do debate nem da construção de política. A gente entende a importância, mas a gente também não constrói política num sentido personalista de meu corpo basta para ocupar esse espaço. Eu acho que combate às repressões também é debater as coisas. E aí eu falo que combate ao racismo, à misoginia também é a concepção do debate das coisas na perspectiva também estrutural. Aí eu acredito que debater, né? Debater e colocar enquanto estudantes, a gente precisa cumprir nosso papel de movimento estudantil. Nosso papel de movimento estudantil é solicitar. Nosso papel de movimento estudantil é fazer com que a estrutura da universidade trema mesmo. Nosso papel como movimento estudantil é fazer isso. Então não é tipo, a gente está com a questão orçamentária, a gente está com a questão orçamentária. A gente tem 1 milhão de questões orçamentárias. Só que se a gente não começar a dizer o que a gente precisa, a universidade não vai começar a funcionar. E aí eu falo sobre o processo também, né, de que o combate às opressões também é debater, combate às opressões também é debater que dentro do Instituto de Letras, desse Instituto de Letras que fica na cidade mais preta, fora da África, não existe nenhum setor de línguas que não seja uma língua europeia. A gente precisa debater debater que dentro da universidade a gente precisa debater também. A gente está aqui também para produzir academicamente, enquanto estudantes, a gente também está aqui para produzir academicamente para o nosso povo, e a gente precisa colocar os nossos conhecimentos para debate. Então, acho que não é só o debate, não é só na perspectiva de quais são as ações concretas que a gente vai fazer. A gente precisa construir ações concretas, como uma comissão de leitura diversa, como uma comissão que tenha pessoas PCDs e que debatam, que tenham pessoas PCDs que debatam esse processo. Mas, assim, é importante ir para além da ação. Pronto, eu acredito que o debate de que corpos devem construir é um debate muito válido, como dizia a Escriva, pode se botar a falar, então a gente tem que ter voz
a gente tem que ter protagonismo nas nossas dores, nas nossas vivências. Então, sim, isso é necessário, até porque os corpos que vão construir as políticas são a partir dessa perspectiva, porque a gente sabe como é que o mundo está. O mundo está assim porque um homem cis, hétero, branco está construindo. Então, no momento que a gente tem que ocupar os espaços, os nossos corpos de ciência precisam ocupar para que as propostas das ações sejam feitas e pensadas a partir disso. E além dessa questão sanitária, a gente tem que ter uma honestidade e consciência política de que mesmo que a gente paute, tem certos momentos que é uma questão de consciência mesmo, porque eu não acredito que a universidade se negue a cumprir o papel de ensino estudantil, mas que existe um orçamento e que a gente vai lutar por ele, a gente tem que estar sempre construindo, debatendo, mas que a gente tem que ter honestidade e consciência. Agora sim, com isso nós fechamos a etapa de perguntas por tema. E a gente abre agora para perguntas para o público discente em geral, tanto para vocês que estão na plateia aqui agora, e reunimos perguntas que foram mandadas para a gente pelo Instagram e por e-mail. Gente, rapidinho, uma pausa aqui, licença, rapidinho, desculpa, tá? Rapidinho. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Por favor, assim, caridosamente, na humildade, eu vim aqui realmente pedir uma colaboração, vocês sabem, uma contribuição, se possível, porque realmente eu estou precisando, tipo, eu não almocei até agora, eu tô com fome, entende? Se possível, alguém de vocês podem me conseguir alguma ajuda para conseguir comer? Por favor, quem puder. Agradeço. Então, no caso, eu sou a primeira mesmo? Então tá bom. Então, primeiro me apresentar aqui porque faz parte da pergunta. Meu nome é Amanda e faz alguns anos que eu produzo dentro da internet voltado à questão de acessibilidade, inclusão e pessoa com deficiência no quesito identitário. E aí, atrelado a isso, eu também faço pesquisa dentro da universidade. Bom, primeiro pontuar que a pergunta vai ser feita para as duas chapas, mas eu vou utilizar as propostas da chapa Escrevivendo, só porque elas colocaram isso como temática nas propostas, né? Então, vamos pontuar por aí. Primeiro que eu queria pontuar que vocês ficaram muito no verbo pensar. A gente vai pensar sobre isso e debater isso no caso da Escrevivendo, né? E aí eu queria colocar que vocês também falaram, a gente como chapa Escrevivendo, estando sempre em processo de construção, nós vamos sempre dialogar, mas as propostas de vocês estão colocadas com certeza, então eu vou partir disso. No quesito acessibilidade, em que vocês colocam que vão fomentar uma acessibilidade em conjunto com o NAP, através de que lei vocês vão fazer isso, através de que parâmetros, pensando que existem mais de 15 mil leis voltadas à pessoa com deficiência. A segunda pergunta é, entendendo que vocês estão falando sobre capacitismo e anticapacitismo na mesma frase, né, ao mesmo tempo, e aí são coisas diferentes. O anticapacitismo é completamente diferente do capacitismo e a acessibilidade também não faz menção ao capacitismo, porque acesso seria, por exemplo, acesso a pessoas negras a livros didáticos, então a acessibilidade é um campo plural. Se atendo ao que vocês colocaram aqui, quais são de fato as propostas? Porque eu entendi que existe uma promoção da acessibilidade e da inclusão, mas não ficou específico a quem. E a última pergunta que eu queria fazer, quantas pessoas com autismo registradas no NAP existem para que vocês de fato fomentem um ambiente, e como é que esse ambiente será construído por vocês, entendendo os limites da construção do próprio CA, né, que agora é DA. Então eu queria saber isso de vocês. E a última coisa é que algumas vezes a chapa Escrevivendo passou em salas falando que eu citei uma frase em um evento que falava que inclusão não, exclusão.
Essa frase não é minha, é de uma moça chamada Bárbara Carini, que é produtora aqui em Química, que é inclusive muito conhecida por todos vocês, intelectual diferentona. E outra coisa é, em que momento, de fato, esse apoio vindo de mim foi para vocês, ficou entendido dessa forma, porque eu fiquei um pouco conturbada com isso. Só deixa claro, Chapa escreve bem. Não tem problema não. Chapa escreve bem. Responde, vocês têm 3 minutos, tá? Tá. Eu pedi autorização para compartilhar o seu vídeo para você. Acabou aí? Foi. A gente não em nenhum momento disse que você estava apoiando a gente. Não foi isso que eu, inclusive, tinha outro colega meu aqui, que ele acabou saindo, mas que eu e a turma inteira, inclusive a professora Florentina, a gente estava na sala e a chapa de vocês entraram, não só uma vez, mas 2 vezes, e não me reconheceram porque eu estava lá. E vocês falaram que, inclusive no próprio repost do vídeo, vocês falaram que as promoções de acessibilidade eram baseadas na fomentação do meu conteúdo e de outras pessoas com deficiência. Eu fiquei feliz até aí, falei, ok, que massa, só que depois começaram a me citar. E aí foi inclusive engraçado porque eu falei, nossa gente, mas eu apoio a sua proposta. Então assim, não entendi muito bem, mas isso é a parte. Eu queria saber como vocês de fato vão construir o que vocês estão colocando ali. Só pedir pra você deixar a Chapa responder, porque tem o tempo, né? Pode recomeçar. Bom, existe uma pessoa com deficiência na nossa chapa, não visível. Essa pessoa é a Thaís. Ela foi uma das pessoas que mais somaram, né, para pessoas não deficientes construírem as propostas. Então não foi nenhum momento, perdão, inclusive, se isso soou como centralizado a você ou querendo supor que você apoiou a chapa. Sabemos que você não apoiou a chapa. Inclusive eu me responsabilizo, fui eu a pessoa que saiu muito inspirada daqui e que trouxe as suas demandas para a chapa. A princípio não era uma proposta da chapa nem lugar. Eu que incentivei e, como parte da chapa, compraram porque assim é importante. O outro aspecto, né, de como a gente vai assistir e trabalhar com o NAP é muito no sentido que a gente está trabalhando aqui, da cobrança, né, da cobrança para a efetividade dessas leis, porque a gente reconhece que elas não são efetivadas aqui na UFBA e no Instituto de Letras, né? Cobrança no sentido de enxergar enxergar esse núcleo, enxergar a presença dele, debater e assim cobrar que, por exemplo, tenha um adesivo tátil, né, aqui que conecte os 2 prédios, que tenha a efetividade disso, por além do orçamento, por além de a gente não pode, a gente não tem, a gente está aqui para cobrar. A gente está aqui, inclusive, para construir uma comissão para a gente ouvir os estudantes PCDs e a gente entender as demandas efetivamente e não só ficar na abstração. Acessibilidade, eu acho que tem algumas coisas que são bem importantes a gente pensar, que, como você mesmo já colocou, acessibilidade não é algo uniforme. Uma rampa não necessariamente é acessibilidade. A acessibilidade estar tornar um espaço acessível também é fazer com que esse espaço seja confortável para as pessoas com deficiência. E aí e não é para as pessoas com deficiência no geral, existem tipos específicos de acessibilidade. Cada pessoa com deficiência, não é cada pessoa só, né, mas cada tipo de deficiência precisa de um tipo de acessibilidade. Eu não estou explicando isso, professorinha, não, para conseguir, a gente acredita nisso, né? A gente acredita que o tipo de acessibilidade que a gente vai construir não dá para ser um único tipo de acessibilidade. A gente colocou dos pisos táteis porque a gente tem pessoas com deficiência visual na construção disso. E aí eu falo assim, não fiz as propostas sozinhas, inclusive chamei uma pessoa que você conhece, inclusive, que chama Cláudia, que é de veterinária, porque a gente construiu junto muitos momentos, muitas coisas com relação a isso. Inclusive também conversei com o Mauro, mas isso advém de muitas conversas com muitas pessoas com deficiência. Acho que é discutir conjuntamente.
Outras perguntas, gente? E antes de passar o microfone. Oi? Direcionou as duas salas. De novo, gente, perdão, eu me passei. Sobre o NAP, a gente até entrou em contato. Eu tenho 2 amigos que são pessoas com deficiências, estão trabalhando no NAP atualmente. E foi me passado que existem algumas coisas que já são feitas, né? Que existe a tipo de mobilidade, que é acompanhamento a buzuco, que é acompanhamento entre os pares, tem a parte do texto também. E eu soube também porque eu tenho TDAH e estou em diagnóstico para saber se eu faço parte do espectro autista. E estava precisando de algum suporte, então eu cheguei no NAP para perguntar. Sem ser além da chapa, né, uma questão individual mesmo, e foi me dito que tem um espaço para a pessoa ficar reclusa lá, para caso esteja em algum me fugiu a palavra, algum incômodo sonoro, algum incômodo visual, né? Então, existem algumas coisas que são feitas e é importante pensar também que o NAP, ele atende a universidade inteira. Então, ele não é uma coisa restrita para letras, uma coisa restrita para PAC 3. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, quando a gente pensa em tornar o espaço acessível, a gente não pode apenas pensar no nosso instituto. Então, seria uma conversa muito entre os CEAs, os IDEAs, o DCE, porque a gente não pode pegar o NAP e usar isso para servir apenas para pessoas com deficiência de letras. Acho que um outro ponto em relação a esse NAP é o fato de assim, a gente entende que a importância desses espaços, por exemplo, quando houver um incômodo, algo nesse sentido, mas também a importância de que haja um acompanhamento efetivo, porque de nada adianta um espaço para que você possa estar lá no momento de incômodo, sem que você tenha um acompanhamento, sem que você tenha uma pessoa a quem recorrer naquela situação. Então, pensar no NAP é pensar também em demandas do nosso dia a dia, prática. Então, no início do semestre, os professores eles precisam enviar para o NAP os materiais que vão ser, digamos assim, reestruturados, acessibilizados para os estudantes que possuem alguma deficiência. Então, isso acontece na prática? Nem sempre. Né? De que forma é efetiva que a gente pode fazer isso? Levar isso para as congregações, para as reuniões de colegiado, porque nessas reuniões a gente tem representantes de área, tanto das línguas estrangeiras como enfim, de cada língua, para que efetivamente, assim, imediatamente, digamos assim, esses professores eles comecem a ser cobrados, né? Porque não, é inconcebível que a gente já, mesmo com tantos debates, tenha professores que agora a gente está praticamente no último mês de aula, né, penúltimo mês de aula, e alguns professores mudando o cronograma em cima da hora e coisas nesse sentido. A gente sabe que imprevistos acontecem, que essas coisas podem acontecer, mas o que a gente pauta aqui é realmente situações específicas em que não se propõe a fazer isso inicialmente, que não há um planejamento efetivo pelas disciplinas, né, pelos professores. Então, levar para as congregações dos colegiados é uma ação que a gente consegue fazer imediatamente para obter retorno dialogando com nada. Antes de passar para a próxima pergunta, eu só quero lembrar quem está assistindo pela live do Instagram que vocês podem fazer a pergunta pela live, que nós da comissão vamos ler e trazer para cá, tá? Boa tarde, meu nome é Vitor, eu já fiz parte do Centro Acadêmico de Letras na chapa da CG, ano passado, na chapa da Oráculo também, então como ex-membro aqui. Então, o que é que acontece? Eu queria perguntar para a Escrevivendo, porque as propostas de vocês, como a Amanda pontuou, anda muito no âmbito do pensar, do discutir, vamos cogitar, nesse campo semântico do algo que a gente está bolando ainda. E o que eu queria perguntar para vocês, na verdade, é porque, assim, como ex-membro da Oráculo e como já também um representante estudantil do semestre retrasado, eu vi, e quem está ainda vê, que vai muito além da representação estudantil. A gente tem que tremer mesmo a universidade, a gente tem que tremer mesmo as estruturas, fazendo pressão, como eu sei que vocês fazem, porque eu também fazia parte, a gente fazia todo mundo junto. E esse movimento não é de agora, esse movimento já vem há muito tempo. E a questão que eu queria perguntar para vocês, como é que essa efetivação, porque ao mesmo tempo que vocês põem no campo do pensar, vocês garantem que vai acontecer.
no debate aqui foi abordado, por exemplo, como a gente precisa expandir as fronteiras do CA. Não foi usada essa terminação, né, essa terminologia. Mas como a gente precisa expandir as fronteiras do CA, como há coisas, há funções da PROAI, há funções de outros órgãos dentro da UFBA, que o CA de letras pode fazer também. Assistência estudantil e etc. Há coisas, no sentido de que a PROAI, se ela é responsável pela assistência estudantil, foi porque ela foi pensada e organizada naquele espaço para tal. E eu quero, a pergunta em si é no sentido de que, já que esse pensar, seguido de uma suposta efetivação, ela se segue e se propõe pela chapa de vocês, e foi algo que foi discutido aqui já, eu achei que ficou muito pouco respondido e perguntado, no sentido de que, já que vocês querem expandir essas fronteiras do CA, vocês pretendem tornar isso estatutário, algo que de fato vire lei dentro do estatuto, algo que de fato vire regra, ou vai ser somente quando a chapa está escrevendo, se ela for eleita, enquanto ela estiver eleita, vai existir, ou o quê? Porque assim, é como eu disse, há funções que cabem a órgãos específicos e há funções que cabem ao CA. O que é que o CA pode fazer de fato é o que o CA pode fazer de fato. O que a gente faz muito aqui é discutir, entendeu? A gente está dentro desses órgãos, uns e outros, é legal, é massa, a gente tem que estar mesmo, entendeu? Mas de que forma isso vai ser feito? Porque essa efetivação é muito mais burocrática para além de aparelhos ideológicos, entendeu? É além, é mais profundo, é mais duro, é mais áspero do que quero fazer, quero que isso aconteça, entendeu? Não estou dizendo que o discurso de vocês está raso, não estou chamando vocês de garganteiros, como uma expressão popular, mas estou dizendo que para que algo assim aconteça e a proposta de uma chapa seja tão séria assim, e vocês já disseram que não é só porque vocês estão propondo não significa que vai ser feito naquela chapa, mas sim estimular esse debate, estimular esse movimento para além do depois, né? De que forma isso será feito? Porque eu, como ex-representante, eu estive em reuniões de congregação, eu estive em reuniões com coordenadores, com professores, etc. Entendeu? É barra, é difícil, é muito além, entendeu? E uma outra pergunta também é porque isso aqui é uma máquina, né? A UFBA é uma máquina, o Instituto de Letras é uma máquina. E eu entrei no meu semestre de calor sem saber de nada. Eu tenho um colega que recentemente foi descobrir o que era o PIBIC, o Programa de Iniciação Científica. Ele está no quarto semestre, tá entendendo? Então, assim, alguns privilegiados que têm amigos que são mais empenhados informam o que é cada coisa. Isso, entendeu? Exatamente. Agora eu fico me perguntando também, porque eu vejo que a Oráculo, como ex-membro da Oráculo, a gente tem levado isso através da recepção, a gente levou isso através da recepção de calouros e de outros movimentos, mas eu quero saber de que forma vocês darão continuidade a isso, ou irão expandir esse movimento de levar essas informações e como a máquina do ILUFBA, e como a máquina da UFBA funciona, entendeu? Para esses novatos, para essas novatas e etc. Obrigado. Primeiro, que acho que é uma coisa que eu coloquei lá na apresentação, foi que a gente não se coloca enquanto instituição, a gente não tem o poder da instituição, tem a verba da instituição, a gente não tem esses processos, não é possível. Inclusive, coloquei isso na minha fala lá no início. Aí eu coloco sobre o processo da permanência popular, porque ele já aconteceu e acontece efetivamente. Digo para vocês que a gente tem, aí eu falo para vocês, né, sou de uma outra organização chamada Levante Popular da Juventude, e o Levante Popular da Juventude faz isso usando como processo que é o DA de arquivo. Então, sim, a proposta da permanência popular é uma proposta efetiva, possível, porque o DA de arquivo consegue fazer. E aí eu não falo que é tipo, não é todos os meses, porque não é, inclusive está escrito no nosso programa, né? No programa em si, não no caderno de propostas, que não é um processo contínuo, a proposta de nenhuma maneira é substituir a PROAI, inclusive coloquei isso lá no início, porque substituir a PROAI é irresponsável, porque
quem tem o poder de realmente saber como fazer o processo para conseguir dar a qualidade, dar a assistência estudantil com qualidade para cada um dos estudantes, não somos nós, a gente não tem esse papel, a gente inclusive tem o papel de cobrar da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, mas a gente tem como facilitar o processo. A gente sabe muito bem quanto tempo dura o processo para sair o resultado para um assistido. O processo, inclusive, muitos dos estudantes aqui na universidade vêm, se matriculam no primeiro semestre, voltam para suas casas, que são no interior, e lá ficam até o próximo semestre, que é quando eles têm a resposta se tem ou não tem a assistência estudantil. Então, o resultado da assistência estudantil só sai no final do semestre. Então, é um semestre inteiro com os estudantes em um processo sem a oportunidade de estar presentes na Universidade Federal da Bahia. E aí eu acho que tem alguns outros pontos, né, que ele colocou sobre como é possível, como a gente acredita na possibilidade da construção das coisas. Aí eu falo, já entrei em contato com técnicos administrativos daqui do campus, que eu acho que é uma coisa que inclusive também muitos estudantes não sabem, né, qual é a efetividade de cada um dos técnicos, como é que eles funcionam. A gente precisa também saber quem é o corpo docente e técnico do Instituto de Letras. Quais são as funções, o que eles precisam fazer, o que a gente pode fazer, inclusive recorrendo a eles. Então, é importante, né, para além do processo de conseguir efetivar as coisas, a gente precisa efetivar. E eu acho que tem muitas coisas que são muito possíveis de efetivar e falo que já temos propostas que já fizemos. A gente precisa, inclusive, dialogar com a Pós, porque a Pós vota aqui nesse espaço, mas a gente não tem a Pós aqui e a Pós nenhuma das duas. E aí eu falo que na nossa chapa a gente já tem pessoas da Pós para se comporem junto com a gente a partir do processo posterior, assim que a gente tem jeito, a gente para compor com a gente da Pós.